Olá, eu sou Samuel e hoje eu queria trazer uma reflexão bem rapidinha sobre rejeição. Todo mundo já foi rejeitado ou rejeitou alguém em algum momento na vida, alguém ou alguma coisa, né? A rejeição ela é uma característica natural da vida, né? Ela é inerente à nossa existência. O problema é que a gente não é educado de uma maneira que nos ensine a lidar com a rejeição. Principalmente hoje que a gente vive uma realidade social, principalmente profissional, de muita competitividade. Então, a gente valoriza muito ser escolhido. É, e ser preterido em qualquer situação, a gente sempre recebe como algo muito ruim. Aquela velha história, né, de ser acostumado ou buscar sempre o sim, 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 não saber lidar com os nãos. E isso é muito problemático. Nesse vídeo eu queria falar sobre três pontos interessantes, três pontos que eu tenho refletido bastante sobre a rejeição. O primeiro deles é que é muito importante a gente entender que muitas vezes a rejeição ela parte de um lugar, na verdade, o medo da rejeição parte de um lugar de trauma mesmo, né? Algum trauma parental, alguma situação que foi vivida na infância. Obviamente a gente pode desenvolver esse medo também na vida adulta, mas assim como uma enorme quantidade de comportamentos e de reações que a gente tem na vida, é, o medo da rejeição também, muitas vezes mesmo, ele está diretamente ligado, né, a algum trauma de infância. E trauma de infância pode ser desde aquela situação traumática mesmo, violenta, digamos assim, como também traumas um pouco mais silenciosos, sabe? Eu vou dar exemplo meu. Eu não conheço meu pai, nunca conheci, né? E eu sei que ele não me queria, eu sei que eu fui rejeitado por ele. Além de rejeitado, era uma coisa do tipo. Não só que ele não queria que eu existisse com ele não queria que eu existisse de maneira nenhuma, assim. A minha mãe conta que ele, em muitos momentos, dormia com uma faca debaixo do travesseiro, assim, quando ela estava grávida. Coisas nesse sentido. Eu escutei falar muito pouco sobre ele durante a minha infância. O que eu escutei falar não era positivo. A minha mãe não ficou fazendo aquele papel de demonizar nada. Ela sempre falou coisas do tipo: olha, ele era uma pessoa alcoólatra, ele nunca me ajudou e tal. Mas ela não foi aquela pessoa que ficou ali criando, sabe, fazendo a caveira dele nem nada do tipo. Mas eu tenho outros parentes que também é, me falavam coisas, né, que sabiam e tudo mais. Então, enquanto eu estava crescendo, enquanto eu era uma criança, uma adolescente, eu não percebia como isso me afetava. Como eu nunca tive uma referência paterna, nunca soube o que é ter um pai, eu não sabia que eu sentia uma falta. Eu não pensava como eu posso sentir falta de uma coisa que eu nunca tive. E hoje, na vida adulta, eu percebo, obviamente, depois de estudar um pouco, me conhecer, me interessar mais sobre psicologia, psicanálise, esse tipo de coisa, eu consigo perceber muitas faltas, né? Muitas questões é, que a falta dessa figura paterna, a falta desse pai, trouxeram para minha vida. E muitas delas estão relacionadas com insegurança, medo de ser rejeitado, se achar insuficiente, porque são coisas que, por mais que eu não tenha conhecido ele e tido um embate físico ou algo do tipo, uma situação que me desencadeou isso, o simples fato de saber que ele não queria a minha existência foi construindo dentro de mim esse buraco. E eu percebo como eu acabei crescendo e sendo uma pessoa que tem com uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, assim, de ser agradável, de fazer com que as pessoas gostem.
não que tudo que eu faça, ou enfim, as coisas que eu faço, eu fale para as pessoas não sejam reais, nada disso, mas é muito importante para mim que as pessoas se sintam bem e que pensem algo bom a respeito de mim. Hoje eu já tenho trabalhado isso e meio que, assim, caguei para muitas coisas. Mas eu acho que vai ser um trabalho para a vida inteira, assim, e hoje eu consigo ver como parte disso, como grande parte disso se deve a essa falta, né? é, do meu pai. Quantos traumas isso me trouxe e quantas dificuldades mesmo, assim, de me posicionar de uma forma mais contundente. Eu não gosto de conflitos, eu não gosto de qualquer situação que exija que eu me coloque. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho trabalhado enquanto adulto e já melhorei muito, mas eu percebo que não é natural para mim ter que me colocar numa situação assim, ou por exemplo, segurança, sabe? Eu tenho esse medo, né, essa insegurança, essa sensação de sempre estar desamparado, esse tipo de coisa que está completamente. É uma ilusão, né? Mas provém desse trauma, ao meu ver. Então, esse ponto é muito importante para a gente se entender e entender o que pode ser o motivo desse medo, sabe? Ninguém gosta de ser rejeitado, mas muitas vezes o medo da rejeição ele atrapalha muito a nossa vida e ele afeta o nosso comportamento de uma forma bem destrutiva. Então é muito importante a gente entender, compreender possíveis origens, né, desse medo para que a gente possa agir de maneira diferente, né? A gente possa se apossar dessa informação e não ficar só reagindo de forma inconsciente a esse medo, mas olhar ele de frente e ver qual é a forma mais eficiente de lidar com isso e a forma mais construtiva, né? Um outro ponto muito importante sobre rejeição e até o medo de rejeição, que se aplica também a muitas coisas, é que em muitas situações a rejeição que a gente sofre, ou o fato de alguém te rejeitar, ou de você ser rejeitado em uma situação, não tem nada a ver com você. Assim, pouquíssimas vezes tem a ver com a gente. É muito sobre a outra pessoa, sobre o momento, ou é mais sobre a situação ou a pessoa terem uma opção melhor no sentido de que mais se enquadra na expectativa dela. Então, não é que você não é suficiente, ou que você não é bonito, ou que você não é aquilo, ou que você não faz direito. Simplesmente essa pessoa, essa empresa, essa situação encontrou uma pessoa que faz de uma maneira que agrada mais a ela, que está mais condizente com o que ela espera, com a expectativa dela. Então, muitas vezes, essa rejeição ela está muito mais ligada à expectativa do outro. Não estou dizendo que nunca vai ter a ver com a gente, né? Pode ter sim a ver com a gente, né? A gente não pode generalizar nada, mas é importante a gente pensar também, até pra gente naturalizar a rejeição, de que às vezes é só que outras opções mais viáveis e mais interessantes apareceram e por isso você foi rejeitado. E considerar também que a outra, falando de rejeição entre pessoas, né? Que a outra pessoa também tem traumas, também tem as questões dela, que podem também ter encadeado reações que não são tão legais. Então, assim como você, o outro também carrega uma bagagem emocional, uma história, muitos traumas e muitas coisas que vão constituindo e construindo o comportamento e a persona que ele apresenta para o mundo, né? Então, é legal a gente ter esse conhecimento de para até que a gente humanize um pouco a outra pessoa e a gente se aproxime no sentido de entender que eu também rejeito, eu também prefiro outras coisas a essa coisa, eu também prefiro outras pessoas em detrimento dessa, sabe? Então isso é uma forma da gente diminuir um pouco o peso que isso pode trazer, né? E consequentemente o sofrimento, né? De um momento de rejeição. E finalizando, o terceiro ponto, que meio que arremata isso que eu falei, é que você também rejeita pessoas, coisas e situações o tempo todo. Todo mundo rejeita. Muitas vezes, escolher alguma coisa ou escolher uma pessoa vai exigir que você necessariamente rejeite outras oportunidades,
rejeite outras pessoas para que você banque essa escolha. E essa rejeição ela pode acontecer de forma explícita, do tipo você falar eu não quero, ou eu prefiro isso do que aquilo, ou de forma muito mais sutil, em coisas que vão acontecendo no dia a dia, caminhos que você vai seguindo que te distanciam de alguma coisa do que você está rejeitando e, consequentemente, te aproximam daquilo que você está escolhendo. Então, a escolha, ela obrigatoriamente requer renúncia, né? Escolher algo é renunciar todo o resto. Pouquíssimas situações nos permitem escolher muitas coisas ao mesmo tempo. E quase tudo que a gente escolhe fazer ao mesmo tempo acaba sendo mal feito, assim, sendo bem sincero. Quando a gente escolhe manter muitas relações ou muitas situações ao mesmo tempo, é muito difícil a gente conseguir despender o tempo e a atenção necessária para que essa coisa aconteça de forma boa e, enfim, a gente acaba realmente fazendo tudo mal feito. Então, um recadinho final para a gente finalizar essa reflexão é que, assim, não é agradável, realmente ser rejeitado não é agradável, mas também não precisa ser o fim do mundo. Entenda que a outra pessoa, assim como você, tem gostos, tem preferências, tem traumas, enfim, tem toda uma história que vai favorecer ou não com que ela escolha você ou outra pessoa, com que ela escolha o seu trabalho ou de outra pessoa. É, é meio paradoxal porque a gente está pessoalmente sendo rejeitado, mas é legal a gente tentar fazer um exercício de despessoalizar, se é que essa palavra existe, essa rejeição. Pense, por exemplo, aplicativo de relacionamento, que é a coisa mais comum. Você está passando o feed lá. Não tem pessoas que você escolhe dar o match ou, enfim, dar lá o curtir e outras que você passa, que você não quer? Seja pela aparência ou seja pela bio da pessoa, pelo discurso que está ali implícito nessa apresentação, alguma coisa ou algumas coisas nessa pessoa fazem com que automaticamente, só vendo uma foto e um perfil, você escolha ou rejeite ela. As pessoas vão fazer isso com você também, entende? E a gente não pode deixar que isso seja maior do que é de fato. Obviamente, tem processos que são violentos, tem rejeições que vão ser violentas e situações que as pessoas vão falar coisas ou vão agir de forma que você vai ser envergonhado. Enfim, tem coisas que são destrutivas, tem pessoas que são malignas e agem de forma maligna. Mas, no geral, na vida, no aplicativo de relacionamento, na escola, sabe? Não tem muito a ver com o que você tem. Você pode ter muita coisa, mas o que você tem, o que você é, para algumas pessoas é muito interessante, para outras não é, não vai ser. Às vezes, nesse momento, a pessoa não está procurando isso, então ela nem está vendo você mesmo, ela só está rejeitando a capa, sabe? Porque, enfim, você talvez pode não estar dando essa abertura, ou ela não tem interesse de te conhecer de verdade. São muitas camadas e muitas possibilidades. Mas o que eu queria falar, até para esse vídeo não ficar muito longo, é isso de você entender que não vai ser legal, nunca vai ser um sentimento gostoso. Só que ele pode ser só isso, do tipo, poxa, não me quis, bola pra frente, ou você ficar remoendo isso, que é o caminho mais destrutivo e que infelizmente é muito comum. E esse medo de ser rejeitado, essa total aversão à rejeição, pode fazer com que você tenha comportamentos que são muito ruins para você. Pode te gerar comportamentos de excesso, né, de querer agradar todo mundo e fazer todo mundo, de tentar comprar, né, de tentar compensar o mundo ou as pessoas pela falta que você acha que você tem. Então vira uma busca incessante de compensar o que você acha que não tem. Então, eu acho que eu não sou tão bonito, então eu vou compensar sendo muito legal. As pessoas não falam comigo porque eu não sei conversar direito, então eu vou compensar com dinheiro. Sei lá, a gente é muito criativo nesses momentos, né, de se submeter a jogos, enfim. Então o recado que eu queria trazer é esse. Entenda que você vai ser rejeitado, assim como você rejeita também a todo momento, e literalmente tá tudo bem.
Foque mais naquilo que você escolheu do que naquilo que você rejeitou. E faça o mesmo quando você for rejeitado. Dê mais valor para quando você for escolhido. Olha que legal. Da mesma forma como você é rejeitado, você também é escolhido. Então não é melhor a gente pensar assim: caramba, que legal, essa empresa me escolheu. Ou esses amigos, ou esse parceiro, essa parceira me escolheu. E valoriza isso. Quem não te escolheu não existe nesse momento. Não faz parte da sua vida. E você não precisa ficar gastando sua energia com isso, né? Então é isso. Beijo.